Olá pessoal, como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje falarei da culpa e como vencer a culpa. Então, a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1 assim diz: Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. A culpa é um sentimento de condenação, a relação de algo que a gente tinha feito no passado ou a relação de algo que a gente tenha feito a alguém ou uma pessoa falou mal conosco e nós nos sentimos culpados sem nenhum motivo. Então, resumindo, a culpa é a condenação que a nossa consciência traz e a culpa nos leva a uma paralisação de muitas coisas de verdade. Então, a culpa é algo que não é bom, é algo que não vem de Deus, mas sim vem do inimigo, vem do diabo. Porque a culpa nos afasta de Deus, nos afasta daquilo que é o propósito de Deus, nos afasta daquilo que é a vontade de Deus. Algumas vezes, quando a gente falha algo, ou quando estamos na igreja, e dentro da igreja nós fazemos algo que não agrada a Deus, a nossa consciência nos culpa, nos condena e nos diz que falhamos, não merecemos estar naquele lugar, que deveríamos sair daquele lugar. É a nossa consciência, é o inimigo nos induzindo a largar aquela coisa porque falhamos. Enquanto que, se for Deus, não. Por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha feito algo que não agrada a Ele, Ele não te culpa, Ele te aproxima, Ele te abraça e Ele te diz para continuar mesmo assim. Ok, vamos a um exemplo prático na vida real. Vou dar exemplo de mim mesmo. Em 2019, uma vez, meu professor da turma Mensageiro da Fé, ele me deu uma escala para pregar. Então, eu com medo do que eu ia falar para as pessoas, de como ia agir perante as pessoas, uma turma inteira sentada, eu aí à frente a pregar, meu Deus, eu fiquei atemorizada, eu fiquei com medo. E eu disse a mim mesma, o que eu posso fazer para não pregar? O que eu ia fazer? Eu cheguei em casa, tá bem. E no domingo que vinha era para eu pregar. Eu atrasei de propósito, eu demorei. Quando começa às 9, a pregação era para ter começado às 9 horas. Eu às 9 comecei a preparar para sair, para caminhar e para ir à igreja. E eu fiz de propósito porque eu não queria pregar. Eu não sabia como pregar, eu não sabia o que falar. Eu não pedi ajuda de ninguém, simplesmente falei e fiquei aí. Então, eu cheguei na igreja e meu professor percebeu que eu fiz de propósito. E ele não disse nada. Eu encontrei outras pessoas, acabavam de pregar, né? Está bem. Só que com o andar do tempo, eu queria saber na prática, eu queria experimentar na prática o que é pregar, o que é para lá à frente. Só que eu não tinha aquela oportunidade, a única oportunidade que eu tinha naquele dia, e eu desperdicei, porque por causa do medo. Então, com o andar do tempo, eu fui me culpando que eu desobedeci, não mereço mais estar naquela turma, não mereço mais ser filha de Deus, eu sou pecadora, neguei uma missão na igreja, neguei de fazer isso, muita coisa, e aquilo me afastava de Deus, aquilo me afastava mais, me distanciava de Deus. Então, eu fui conversar com alguém, eu disse, eu fiz isso, me sinto culpada, e eu acho que não vou conseguir exercer outras missões, porque desobedeci, não cumpri e não fiz o que eu deveria fazer. E a pessoa me disse, mesmo sentindo culpa, vá. Algo que eu posso dizer em relação a isso é continuar mesmo se sentindo culpado. Continuar mesmo que parece que você está falhando. Não importa, continua. Porque a intenção do inimigo é fazer com que você se sinta mais culpado, é fazer com que você se afaste da presença de Deus. Porque sabe que quando você se afasta da presença dele, você é todo dele. Então não é isso o que Deus quer. Continua. Não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Em outras situações. Uma vez, geralmente eu fugia muito da lição de igreja. Fugia muito, 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 muito. Às vezes me diziam que eu tinha que chegar cedo para começar com a adoração, para começar com a oração de abertura do culto, por aí, mas eu fugia.
E sei que depois de um certo tempo eu me culpava por aquilo, porque eu me sentia na obrigação de fazer aquela missão. Isso faz mal. E eu me consolava, né? Mas me culpava também. Dizia, ok, eu dei a oportunidade, mas no meu coração eu peguei por aí essas coisas todas. E eu posso dizer que isso não é bom, de verdade. Há momentos em nossas vidas em que tudo fica corrido. Escola, trabalho, casa, muitas coisas. E por conta de todo aquele acontecimento, a gente não consegue dar conta de algumas coisas, principalmente da nossa vida espiritual. A gente fica muitos dias sem orar, esquecemos de ler a palavra de Deus, esquecemos de fazer a nossa missão, mesmo estando em casa, na escola, no trabalho. Então, pelo fato de todo aquele acontecimento, nos afastamos de Deus. E a culpa vem, dizendo que você não merece estar na presença de Deus, você não merece orar, você não merece ser perdoado porque você não ora, porque você não, não faz a vontade de Deus. É a culpa, a dor do sentimento faz com que você queira ficar longe de Deus. Faz com que você se sinta um lixo, faz com que você se sinta um nada. Claro que nós não somos nada, né? Nós não somos nada. Isso não podemos negar. Então, mas a culpa nos faz, nos distancia de Deus, nos distancia do propósito de Deus. Muito, vocês, muito, muito, muito. E quando eu não conseguia orar, e quando eu havia parado de orar, eu fui falar com alguém próximo de mim. Eu disse que eu não consigo mais orar, me sinto distante de Deus, já faz uma semana, 2 semanas. E eu não conseguia voltar a aprender Deus porque eu me sentia culpada. Então aquela pessoa me disse, ore mesmo, mesmo não sentindo nada. Eu disse, eu vou orar, mas eu como se estivesse a orar e nada. E a pessoa ela disse, ore mesmo não sentindo nada, ore mesmo que parece que as coisas estão tudo paradas, ore, 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 ore e ore. E eu fui orando, eu fui orando, eu fui orando, até que eu comecei a sentir a coisa, né? Uma coisa, não espere sentir para orar. Ore para sentir. Porque se você esperar sentir, nunca vai sentir. E, às vezes, quando Deus ele falava para mim para fazer uma coisa, eu colocava uma condição. Eu dizia, se não for por aquilo, eu não faço. Ou eu tenho que ter aquilo para eu fazer. Se não exercia nenhuma função com aquilo. Então, eu fui percebendo que para eu poder fazer, não preciso ter, eu tenho que fazer para ter. Então, faça para poder ter. Não queira ter para fazer, senão nunca vai fazer. De verdade, nunca vai fazer. Experiência própria. Então, a culpa nos paralisa. Em algumas vezes, nós, ok, na nossa vida cristã, nós temos exercido cargo na igreja, pregador, pode ser missionário, MC, por aí. E quando às vezes a gente falha, as pessoas começam a apontar erro. E aquilo faz com que a gente se sinta distante de Deus. Aquilo faz com que a gente se sinta culpado. Faz com que a gente se sinta lixo, nada. As pessoas e a nossa consciência nos culpa, mas Deus, Ele vira para ti e diz, você falhou aqui, tente novamente. Falhou, tente, caiu, levante-se. É o que Deus, Ele diz. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 5,17, ela diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Então, o inimigo tenta nos lembrar daquilo que a gente fez no passado para nos paralisar hoje, no presente e no futuro. A culpa é um sentimento do passado, é um sentimento de algo que aconteceu no passado. E o inimigo, ele traz a nossa consciência hoje para nos paralisar. Então Deus, ele nos convida a nos virar a Ele, a orar mesmo, mesmo sem sentir. A palavra de Deus, ela diz, lembre-se de onde você caiu e daí mesmo levante-se. Levante-se. Não se importe com você, não se importe com o que as pessoas dizem. Pelo fato de você ser cristão, crente não significa que você é isento de tribulações e tentações. Você vai cair sim, mas levante-se. Você vai querer desistir, mas levante-se. Levante-se. Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.
Então, vamos levantar. A palavra de Deus já diz: animai-vos uns aos outros. Animai-vos. Animai aqueles que estão sem força. Então, são nesses momentos em que nós precisamos uma da outra pessoa. Se eu estou aqui até hoje, não foi porque eu venci sozinha algumas batalhas, não, é porque tiveram pessoas ao meu redor que me disseram: levante-se, caiu, levanta, não deu certo, tente. E hoje estou aqui para falar para ti: caiu, levante, não deu certo, tente novamente até acontecer. Então, ok. Para vencer a culpa, o que devemos fazer? O primeiro passo para vencer a culpa, devemos orar. Sim. Devemos fazer uma oração de arrependimento, uma oração de sinceridade, uma oração falando para Deus aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente faz. O nosso espírito ter mais de Deus, mas a nossa carne, a nossa alma tem lutado constantemente. Então, tudo isso da carne não permite que a gente se afaste de Deus. Então, nós devemos orar, entregar tudo em mãos de Deus, confessar os nossos pecados. A palavra de Deus, ela diz em Crônicas, em 2 de Crônicas 7,14: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei e os limparei, os purificarei. Então, se formos na presença de Deus, Deus, Ele nos abraçará, Ele nos levará, Ele... Ai, Jesus! Ele nos segurará, porque a palavra de Deus em Mateus 18:11 assim diz: o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Nos céus, há alegria quando um filho perdido volta para casa. Então, Deus, Ele se alegra quando vê que os seus filhos se arrependeram e confessaram os seus pecados. Deus, Ele se alegra. Deus, Ele abraça como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz que Deus, Ele esquece dos nossos pecados, mas a nossa consciência tende a trazer os nossos pecados à tona para nos culpar. Então, não permita, não deixe que a culpa tome conta de ti. Você que tem direito, você que deve gerir os seus sentimentos, você que deve paralisar a culpa. Não deixe que a culpa te paralise. Você é que deve paralisar a culpa. Então, para vencermos a culpa, temos que orar, confessar a Deus e voltar a fazer aquilo que Deus nos convocou, aquilo que Deus quer que a gente faça. A palavra de Deus, em Salmos 51, versículo 10, assim diz: Deus, crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito fiel. Nós devemos pedir a Deus para nos renovar, para nos dar um espírito fiel, um espírito da verdade, que nos leva cada vez mais na presença de Deus, mesmo não sentindo, mesmo cansado, mesmo sem força. O reino dos céus não se toma por sentimento, mas sim pela batalha, sim pela luta. Então não podemos descansar só porque estamos nos sentindo culpados. Não. Somos fortes com Deus. A palavra de Deus em Filipenses 4:13 assim diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é contigo, ninguém pode te parar. Se Deus é que te fortalece, nenhuma culpa pode te paralisar. Nenhuma culpa pode te paralisar. Porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é teu refúgio. Então, Ele é alfa, ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, eu lia um livro, Está Consumado, no momento em que eu me sentia culpada, em que eu passava por todo aquele processo de culpa por aí, por coisas que eu havia feito e que aos meus olhos eu era um lixo, mas para Deus, para Deus eu havia falhado, mas Ele me queria de volta. Eu lia um livro, Está Consumado, então aquele livro abriu muito a minha visão. Aquele livro, de uma forma resumida, aquele livro diz que quando Deus, Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço de tudo. Culpa, angústia, ansiedade, medo, tristeza, morte, doenças, tudo. Ele pagou naquela cruz. Então, se Deus, Ele pagou, qual é a necessidade de estarmos tristes? Qual é a necessidade de estarmos nos sentindo culpados?
Ele pagou tudo, vamos aproveitar daquilo que ele fez por mim e por ti. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tchau!